Sabe aquele dia que você nunca esquece? Aquele dia que muda tudo? Pra mim, foi aquele. O dia em que eu percebi que as pessoas só te valorizam até onde acham que você merece. Meu nome é Camila. E se você me visse naquela época, talvez passasse reto. Talvez nem me notasse. Eu era só mais uma mulher humilde que acordava antes do sol, que fazia bicos de faxina, cuidava de idosos, vendia quentinhas, pra, no final do dia, ainda faltar. E mesmo assim, eu sorria. Por mim e pelo meu filho, meu pequeno Davi. Mas sabe, nem todo sorriso esconde paz. E nem toda bondade é reconhecida. Naquele dia, eu estava animada. Consegui um bico novo. Trabalhar como auxiliar em um buffet chique da cidade. Era um casamento. A mulher da agência me disse: Camila, faz bem feito. Quem sabe eles te chamam mais vezes. E, claro, eu fui, com o coração cheio de esperança. Cheguei cedo. Uniforme simples, cabelo preso, maquiagem leve. Tudo limpinho, tudo organizado. Eu não era ninguém ali. Só mais uma servindo os que se acham melhores. Até que eu vi ele. Lucas. Alto, bonito, elegante, terno alinhado, sorriso de canto. E um olhar que exalava arrogância. Ele não me viu. Ainda. Mas o destino fez questão. Quando eu levava uma bandeja de taças, me virei rápido, não vi. E esbarrei nele. As taças voaram. O vinho espirrou. E a sala silenciou. Todo mundo olhou. E ele olhou para mim, com um olhar que eu nunca vou esquecer. Mas é claro, disse alto abrindo os braços. Só podia ser você, a faxineira da festa. O salão inteiro riu. Alguns disfarçaram. Outros se divertiram. Eu parada, com as mãos trêmulas. O rosto queimando de vergonha, ele continuou. Até quando essas... Fez um gesto com a mão. Acham que podem circular no meio de gente de verdade? As risadas foram mais altas. Meus olhos encheram. Mas eu... não deixei cair. Respirei fundo. E só consegui dizer: Desculpa, senhor. Ele riu. Claro que desculpa, né? Deve ser só isso que você sabe fazer. Pedir desculpas. E saiu, deixando para trás um silêncio, um nó na garganta e uma ferida que eu achei que nunca ia cicatrizar. Terminei o turno, cabeça baixa, fingindo que não doía, que não me importava, mas doía. E como? Quando cheguei em casa, olhei para o meu filho dormindo e prometi: isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vão me fazer me sentir assim. E foi ali, naquele chão frio da cozinha, que eu fiz a promessa mais séria da minha vida. O mundo ia me ver. Nem que eu tivesse que levantar 1000 vezes, nem que eu tivesse que lutar contra tudo e todos. Mas eles iam me ver. Depois daquela noite, eu entendi uma coisa. O mundo não te dá escolhas. Ou você abaixa a cabeça para sempre, ou você levanta e faz o mundo te olhar. E naquele dia, eu escolhi levantar. Mas não pense que foi fácil. Aliás, nunca foi. Na manhã seguinte, eu levantei mais cedo do que nunca. Fiz meu café. Dei um beijo no meu filho, que ainda dormia. E, enquanto olhava ele ali, tão pequeno, tão inocente, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se não for por mim, quem vai fazer por ele? Peguei o pouco dinheiro que tinha e fui. Passei em uma banca de jornal e comprei um caderno novo e uma caneta. Coisa simples, mas para mim parecia um investimento milionário. Sentei num banco de praça e comecei a escrever. Tudo o que eu sabia fazer. Todos os talentos que eu sempre escondi, por vergonha, por medo, ou porque o mundo nunca quis enxergar. Descobri que eu sabia muito mais do que pensava. Eu sabia cozinhar, sabia cuidar, sabia fazer doces incríveis, bolos, quentinhas, e sabia principalmente me reerguer. Naquele mesmo dia postei nos grupos do bairro:
Vendo quentinhas, bolos, doces, aceito encomendas. Nos primeiros dias, nada. Silêncio. Mas eu não desisti. Comecei a bater de porta em porta, oferecendo o meu trabalho, com a cara e a coragem. Alguns fechavam a porta. Outros fingiam que nem me viam. Mas alguns diziam sim. E foi desses sims que eu comecei a construir. Tudo. Em pouco tempo as encomendas começaram a aumentar. Um pedia aqui, outro pedia ali. E de repente, eu já não dava mais conta sozinha. A vizinha veio ajudar. Depois a prima. Depois mais uma amiga. A cozinha da minha casa. Virou empresa. O cheiro de bolo. Virou esperança. O barulho da batedeira. Virou música. E sabe o que é mais curioso? Enquanto eu corria, lutava, vencia um dia após o outro, o destino, silenciosamente, preparava algo que eu nem imaginava, porque, em algum lugar daquela cidade, o mesmo homem que me humilhou, Lucas, continuava achando que o mundo girava, ao redor do próprio ego. Mal sabia ele que aquele esbarrão, aquela humilhação, tinha sido o empurrão que a vida me deu, não para cair, mas para voar. E eu estava só começando. O tempo passou. E se eu te dissesse que foi fácil, estaria mentindo. Tive noites sem dormir. Dias em que o corpo pedia descanso, mas a necessidade não deixava. Dias em que o medo quase me paralisava. Mas não parou, porque toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para o meu filho e lembrava: por ele, eu faço tudo. O negócio cresceu. As quentinhas viraram evento. Os bolos viraram tradição no bairro. E de boca em boca, de pedido em pedido, eu, a mulher que muitos achavam que nunca seria nada, comecei a ser reconhecida. Um dia, tocou o telefone. Alô, é da empresa da Dona Camila? Uma voz perguntou. Por um segundo, eu quase ri. Empresa. Quem diria? É sim, posso ajudar? Respondi segurando o sorriso. Olha, somos de uma empresa grande e vamos fazer um evento corporativo. Recebemos indicação do seu trabalho. Meu coração quase parou. A senhora aceita fazer o buffet? Engoli seco. Aceito, sim. Quando desliguei, o coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora. Sabe aquele momento em que você percebe que Deus estava ouvindo? Que tudo, cada lágrima, cada humilhação, tinha um propósito? Foi exatamente isso que eu senti. Mas o destino... o destino... Ele tem um senso de humor todo especial, né? Quando eu recebi o endereço do evento, quase deixei o celular cair da mão. Era no mesmo lugar, o mesmo salão, o mesmo buffet, onde, meses atrás, eu fui humilhada. E não só isso. O evento era da empresa de quem? Dele, Lucas. O homem que me fez querer sumir do mundo. O mesmo que me ensinou, sem saber, que ninguém pode te fazer se sentir menos, se você sabe quem é. Por alguns minutos, meu coração travou. Pensei em recusar. Mas sabe, a vida me ensinou uma coisa. Se Deus te faz voltar no mesmo lugar, é para você ver que não é mais a mesma pessoa que entrou lá da primeira vez. E eu não era. Organizei tudo. Equipe montada, uniformes novos, cardápio impecável. E quando aquele dia chegou, eu estava pronta. Pronta. Para muito mais do que um trabalho. Pronta. Para mostrar que quem ri por último, ri com dignidade. O grande dia chegou. E diferente da primeira vez, dessa vez eu não entrei pela porta dos fundos. Entrei pela frente, de cabeça erguida. Uniforme impecável, cabelo preso, maquiagem leve, mas principalmente com algo que eu não tinha antes: orgulho de mim. Montei a mesa, organizei as travessas, arrumei cada detalhe. O cheiro dos doces se misturava com o cheiro de vitória.
Minhas mãos tremiam. Mas não era medo. Era emoção. Porque eu sabia que a qualquer momento ele ia aparecer. E apareceu. Eu estava ajeitando as flores da mesa principal, quando ouvi aquela voz. Tudo pronto aqui? Virei. E por alguns segundos, foi como se o mundo tivesse ficado mudo. Era ele. Lucas. O mesmo olhar. O mesmo porte elegante. O mesmo sorriso. Mas dessa vez, quem tremia não era eu. Era ele. Ele paralisou. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas não saiu som. Você... gaguejou. Você tá fazendo o buffet? Sorri de leve. Sim, minha empresa foi contratada. Ele olhou em volta, como se tentasse entender se aquilo era real. Mas como... Cruzei os braços. Respirei fundo. A vida, Lucas. A vida tem dessas. Às vezes, quem você humilha hoje é quem você vai precisar aplaudir amanhã. O silêncio dele foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Ele abaixou o olhar. Passou a mão no rosto. Eu não sabia... Não sabia. Interrompi. E sabe por quê? Porque nunca se preocupou em saber quem eu era. Ele respirou fundo. Olhou para mim. E pela primeira vez, sem arrogância, sem prepotência, sem aquele ar de superioridade. Só um homem que percebeu que perdeu muito mais do que achava que tinha. Camila, disse mais baixo. Eu me arrependo. Dei um passo para frente. Olhei nos olhos dele. O seu arrependimento, Lucas, não apaga o que você fez. Não apaga a dor que eu senti. Mas sabe, Deus me ensinou que não é sobre guardar mágoa. É sobre entender que cada queda me empurrou para um lugar muito maior do que qualquer humilhação poderia ter feito. Ele suspirou. Você tá incrível. Eu sei. Sorri. E sinceramente, não foi para te provar nada. Foi para mim. E pro meu filho. Ele tentou dizer mais alguma coisa. Mas, naquele momento, a única coisa que ele pôde fazer foi me olhar com aquele mesmo olhar que antes me diminuía, mas que agora me admirava, me reconhecia e talvez me invejava, não pelo que eu tinha, mas por quem eu tinha me tornado. O evento seguiu, e por mais que ele tentasse disfarçar, os olhares dele me entregavam a cada prato servido, a cada mesa elogiando, a cada cliente sorrindo. Ele se encolhia um pouco mais, porque ali, naquele salão, ele percebeu. O mundo girou, e girou bonito. No final do evento, os convidados começaram a elogiar alto. Que buffet incrível! Quem fez esses doces? A comida tá maravilhosa. E ele, parado, ouvindo cada palavra, engolindo cada elogio. Mas não para ele, para mim. Quando tudo acabou, ele se aproximou, de cabeça baixa, pela primeira vez. O homem que um dia me humilhou parecia pequeno, muito pequeno. Camila, começou com a voz trêmula. Eu não tenho palavras. Cruzei os braços. Esperei. Eu fui um idiota. Eu te tratei como ninguém merece ser tratado. E hoje eu vejo o quanto você é incrível. Ele respirou fundo e, de repente, se ajoelhou na frente de todo mundo. Me perdoa, não só pelo que eu te fiz, mas por nunca ter te visto, por nunca ter te enxergado. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Os garçons olharam. Os convidados que ainda estavam por ali pararam. E eu respirei fundo. Porque sabe, a vida me ensinou uma coisa. Quem humilha sempre esquece. Mas quem é humilhado nunca esquece. Mas também não é sobre guardar dor. Não é sobre vingança.
É sobre entender que quem é luz não precisa apagar ninguém. Estendi a mão. Ele levantou. Lucas, falei olhando nos olhos dele. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Mereço viver sem carregar rancor. Mereço sorrir leve. Mereço seguir de cabeça erguida. E, sinceramente, eu já te perdoei. Naquele dia. Naquele dia em que, enquanto você ria de mim, eu olhava para o meu filho e prometia que ninguém nunca mais ia me fazer me sentir pequena. Hoje, quando olho para trás, sorrio, porque eu sei que não foi sorte, não foi acaso, foi fé, foi força, foi Deus. E foi a minha coragem de não desistir que transformou a minha vida. E aquela mulher que um dia abaixou a cabeça, hoje é impossível não ser vista.